Bom dia, queridos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, deixa eu só fazer um adendo sobre a nossa reunião de oração. Talvez a gente tenha a ideia ou o entendimento de que a reunião de oração às vezes passa a ser algo meramente cultural da nossa igreja, né? Algo que a gente faz rotineiramente cada domingo. Quem estava aqui domingo passado viu um dos pedidos de oração que nós fizemos pelos nossos missionários ser respondido durante a nossa oração. Nós estávamos orando e assim que nós acabamos de orar, nosso missionário me enviou uma mensagem justamente dizendo que um dos problemas que nós havíamos orado havia sido solucionado. Foi assim, o milagre ao vivo e a cores, enquanto nós orávamos. Então, querido, não pense que a nossa reunião de oração é simplesmente algo banal ou simplesmente algo simples que nós fazemos todo domingo porque já é cultural da nossa igreja. Creia que Cristo está respondendo à oração do seu povo em prol dos nossos missionários. Dito isso, queridos, vamos então para a nossa boa aula. Temos aí caminhado na sequência para concluir teologia bíblica. Domingo passado falamos da primeira carta à igreja de Tessalônica, expondo um pouco sobre como aquela igreja está sendo fiel ao Senhor Jesus em meio à perseguição e em meio ao sofrimento. Estamos aí caminhando para concluir teologia bíblica. Vamos estar orando mais uma vez, queridos, para dar início à nossa aula? Senhor, nós te louvamos, Deus, te agradecemos pela tua graça, pelo dia de hoje, dia do Senhor, dia que podemos, ó Pai, reunidos enquanto igreja, na Assembleia Solene, Senhor, te exaltar pelas tuas maravilhas e pela tua bondade. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em meio às nossas falhas, o Senhor tem sido providente sobre as nossas vidas. O Senhor tem feito com que o teu evangelho, com que a tua palavra avance. Dás-nos sabedoria nessa manhã, para que a tua palavra caia em nosso coração, Cristo, como semente em boa terra, para que ela cresça, frutifique, que ela dê frutos de arrependimento em nossa vida, Senhor. Nos ajuda a entender a tua palavra. Sabemos que ela é viva, que ela é eficaz e que ela jamais, Senhor, retorna vazia. Nos ajuda, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Queridos, vamos começar com uma boa pergunta didática que sempre temos. Irmão, qual seria a sua reação se Jesus tivesse voltado um mês atrás? Imagine que hoje você tem a notícia, você descobre que Jesus voltou já tem um mês. E você está aqui, em pleno EBD. Qual que é a sua reação, querido? Quem quer falar? Por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea escolha da minha parte? Qual a nossa reação se Jesus tivesse voltado há um mês atrás? Meu irmão, tem um mês que você está vindo para a igreja, cultuar, orando pela volta de Jesus, mas ele já voltou. Qual que é a sua reação? Desespero. Quem acompanha a nossa irmã Roseli no desespero? Você teria pelo menos um pouco de medo, meu irmão, no seu coração, de pensar assim, Jesus voltou e eu fiquei. Isso diz muito, talvez, né, sobre a minha vida cristã, porque se Cristo voltou e eu estou aqui, talvez eu não era o cristão que eu deveria ser. Será que você teria medo, meu irmão? Entraria em pânico? Choro constante? Mas olha só, uma segunda visão a respeito disso, né? E se Jesus fosse voltar daqui a um mês? Vamos supor que você sabe que daqui a um mês Jesus vai voltar. Qual que seria a sua reação e o que você faria da sua vida? Você ia trabalhar amanhã?
Acho que essa segunda pergunta complicou mais que a primeira. Porque se na primeira eu já fiquei, e aí agora eu tenho a oportunidade de saber que Jesus vai voltar daqui a um mês, o que eu tenho que fazer de diferente para ir? Então, complicou mais. Difícil, queridos, decidir. O que você faria, meu irmão? Você deixava seu emprego, ia viajar? O que você faria se Jesus fosse voltar daqui a um mês? Diz aí pra gente, William, o que você faria? Você ia lá amanhã trabalhar no TI, resolver problema? Eu não, acho que trabalhar eu não iria, não. Eu não ia precisar de salário, né? Então, eu acho que eu ia sair correndo aí, conversando com a família toda, anunciando, ajudando a acelerar um pouco as coisas aí. Irmãos, difícil pensar nisso, né? O que a gente faria se Jesus já tivesse voltado? Qual que seria a nossa reação? E o que a gente faria se Jesus fosse voltar daqui a um mês e a gente soubesse? Eu assisti um filme muito bom chamado Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. Assiste lá depois. Eles têm a notícia de que um meteoro vai cair na Terra exatamente daqui a um mês. E aí as pessoas, já tendo ciência que o mundo vai explodir e vai acabar, simplesmente, meu irmão, entram na vida de curtir adoidado. As pessoas largam o emprego, os governos abandonam as pessoas saqueiam os bancos, os policiais não estão mais nem aí para prender ninguém, porque o mundo vai acabar. Por que eu vou me preocupar em trabalhar e manter a ordem da sociedade, não é? E as pessoas têm a plena certeza, o mundo vai acabar, um meteoro vai cair, eu vou aproveitar esse um mês de vida que eu ainda tenho, para ficar com a família, para viajar, para falar aquelas boas para o meu patrão que eu nunca quis falar. O que mais pode acontecer a mim, sabendo que o mundo vai acabar? Essas perguntas são importantes, queridos, porque essa era uma realidade presente na igreja de Tessalônica. Era uma realidade presente naqueles irmãos. E Paulo vai tentar corrigir isso agora na sua segunda carta. Domingo passado nós falamos de como os irmãos em Tessalônica precisavam ser exortados a perseverar na fé, na esperança e no amor. Falamos bastante disso no domingo passado, de como a esperança para eles era algo necessário, tendo em vista o sofrimento e as perseguições que eles sofriam por serem cristãos. Paulo vai, inclusive, tratar na primeira carta sobre a questão daqueles que morreram antes que Cristo tivesse voltado, que estes mortos iriam ressuscitar. A segunda carta, então, Paulo vai ter que corrigir alguns problemas da primeira carta, não problemas naquilo que Paulo falou, mas problemas na interpretação que muitos crentes estavam tendo em relação à volta do Senhor Jesus. E não é de hoje, queridos, que estes eventos de fim do mundo se manifestam a nós. Você lembra de 2012? Quem lembra que o mundo ia acabar em 2012? O calendário maia. Eu lembro que no dia que falaram que o mundo ia acabar, que era dia 21 de dezembro de 2012, eu estava viajando naquele dia e pensando, será que eu estou viajando e a rodovia vai explodir em qualquer momento e eu vou morrer aqui com a minha família? Os irmãos lembram desse fato? Em 2012, as pessoas diziam que o mundo ia acabar. Nós tivemos também, na virada do século, de 99 para 2000, o bug do milênio. Eu não lembro porque eu tinha 1 ano de idade, mas sei que aconteceu. Queridos, olha só essa notícia aí que é importante para a gente começar a delimitar a nossa aula. Em 2012, uma mulher que morava na Suíça veio embora para o Brasil. Quem tomaria a decisão de vir embora para o Brasil sabendo que o mundo vai acabar? E diante disso, a ideia era qual? Que havia se espalhado uma notícia lá na Suíça de que no Goiás, no estado do Goiás, havia algumas cidades montanhosas que tinham pedras preciosas que iriam impedir de você morrer se o mundo acabasse. E essa mulher vem embora da Suíça para morar no Goiás. E ela deve ter percebido que o mundo não acabou e que a decisão de sair da Suíça para vir para o Brasil talvez não foi a mais sensata, a mais correta, não é?
Essas teorias, queridos, de que o mundo vai acabar em qualquer momento, estão sempre presentes na mídia. Sempre presentes. Nós vemos notícia, vez após vez, de meteoros que irão bater na Terra. Nessa semana eu vi uma notícia de que tem um meteoro vindo em direção à Terra, meu irmão. Vai bater aqui em 2032, né? O mundo vai acabar? Não sabemos. Muito provavelmente que não. Mas veja, esses fatos sempre criam um alarde no submundo da internet. As pessoas procurando se precaver de alguma forma para se protegerem do fim do mundo, né? Eu já vi pessoas que estão construindo bunkers. Sabe o que é um bunker? Uma proteção subterrânea contra bombas nucleares, contra o fim do mundo. Pessoas que se protegem até do apocalipse zumbi. Percebe, meu irmão, como essas teorias facilmente captam as pessoas. Facilmente captam as pessoas. E Paulo está tendo agora que combater isso na igreja de Tessalônica. Os irmãos estavam com a ideia de que Cristo havia voltado e eles tinham ficado, uma parte da igreja. E outra parte da igreja tinha a falsa ideia se Jesus vai voltar, por que eu preciso trabalhar? Se Jesus vai voltar, eu não preciso trabalhar, eu não preciso cuidar da minha família, eu não preciso cumprir as minhas responsabilidades. Então, você tinha parte da igreja acreditando que Cristo já tinha voltado e parte da igreja que estava ociosa, simplesmente vadiando sem querer trabalhar, porque acreditavam que se Cristo vai voltar, não tem por que eu trabalhar e sustentar a minha família. Lembra, queridos, que comentamos domingo passado deste contexto da igreja de Tessalônica, que durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele para ali na cidade de Tessalônica e durante 3 semanas aproximadamente, ele prega na sinagoga. E muitos gentios e gregos se convertem a Jesus. Ali na casa de Jasson, um homem que é aquele que vai dar continuidade à plantação da igreja na cidade de Tessalônica. Paulo vai falar bastante disso na sua primeira carta. E que pelo fato de ter se constituído ali uma igreja, se começa uma grande perseguição contra os cristãos. Falamos bastante disso no domingo passado. A segunda carta agora tem o objetivo de corrigir uma falsa interpretação que os crentes estavam tendo. Você tinha falsos mestres divulgando cartas como se tivessem sido escritas pelo apóstolo Paulo, dizendo que Jesus já havia voltado, e outros dizendo que se Jesus vai voltar, não tem o porquê você continuar trabalhando, não tem o porquê você auferir renda na sua vida, sendo que tudo isso vai ficar. Paulo, então, aí tem o objetivo de realçar uma teologia em 3 pontos para os crentes da igreja de Tessalônica. O primeiro deles é a esperança em meio ao sofrimento e falar do juízo divino que viria sobre a terra. O segundo ponto é falar sobre o grande e temível dia do Senhor, segunda volta. O capítulo 2 é inteiro Paulo falando sobre a segunda vinda de Cristo. E por último, a indolência dos ociosos. Paulo vai corrigir aqueles que não querem trabalhar simplesmente porque sabem que Cristo um dia voltará. Olha como o capítulo 1, queridos, nos levam a ver a esperança em meio ao sofrimento que os crentes em Tessalônica precisavam. Abra sua Bíblia aí, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Pedi para a nossa irmã Roseli ler aqui para nós, do verso 1 ao verso 4. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, outros, da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriaríamos de vós nas igrejas de Deus,
à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Olha como Paulo, querido, está trazendo à memória aquilo que ele já havia falado na sua primeira carta. Os irmãos vão se lembrar que falamos bastante domingo passado sobre fé, amor e esperança que a igreja de Tessalônica deveria ter. Olha Paulo dizendo, nós nos lembramos de vocês em meio às perseguições e em meio às tribulações, de como a vossa fé e de como o vosso amor mútuo uns pelos outros tem crescido sobremaneira, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perseguição. Paulo chega a dizer que nós nos gloriamos de vocês nas outras igrejas. O apóstolo, juntamente ali com Silvano e Timóteo, falam para as outras igrejas sobre o bom exemplo da igreja de Tessalônica de se manter fiel a Cristo em meio à perseguição e do amor deles continuar aumentando, da esperança deles continuar firme em meio ao sofrimento. A fé e o amor que eles tinham uns pelos outros não era simplesmente passageiro, era algo que continuava plenamente em vigor na igreja, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das perseguições. Olha o verso 5, queridos, como eles delimitam e muito o que Paulo está falando para nós neste primeiro capítulo. Lê aí para nós, Lucas. Sinal evidente de reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Olha que importante, queridos, nós olharmos para o verso 5 diante da realidade de sofrimento e perseguição que a igreja está atravessando, e Paulo dizendo que este sofrimento, esta tribulação, estas mortes que os crentes estavam atravessando em Tessalônica, era um sinal de Deus para juízo daqueles que os perseguiam, ao mesmo tempo que era um sinal evidente de que eles eram considerados dignos do reino de Deus. Você consegue enxergar o sofrimento, meu irmão, na sua vida, pelo reino de Deus, como algo bom? Como algo positivo? Seu coração aceita essa verdade? Ou seu coração só entende isso? Nós sempre falamos, que para nós entendermos essa verdade é algo até fácil. A grande questão é isso descer para o nosso coração. E agora a gente viver sabendo que sofrer pelo Evangelho de Cristo é algo bom. Olha como Paulo está trazendo isso, dizendo, irmãos, vocês sofrem perseguições, vocês sofrem tribulações, vocês por vezes morrem por esse Evangelho. E isso é sinal de Deus de que vocês são considerados dignos do seu reino. Lembra lá em Atos, no capítulo 5, se eu não estiver enganado, no verso 40, em que os apóstolos foram presos pelo Sinédrio e que depois de serem açoitados, eles saíram comemorando porque eles falaram que eles eram dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Olha como Paulo está trazendo isso para a igreja de Tessalônica, dizendo, irmãos, em meio a este sofrimento, entendam que vocês são dignos do Evangelho de Cristo. Até porque, meu irmão, você só morre pelo Evangelho de Jesus Cristo se isso for uma verdade muito convicta no teu coração. Sim ou não? Uma pessoa que não tem a fé convicta no coração, meu irmão, a primeira espada no pescoço, ela vai negar Jesus. Você só morre por aquilo que você de fato acredita fielmente. Era o que acontecia na igreja de Tessalônica. A perseguição como sinal de merecer o reino de Deus, ao mesmo tempo como sinal do juízo vindouro que viria da parte de Cristo para aqueles que os perseguiam. Olha como Paulo vai trabalhar ainda mais isso no verso 6 e o verso 8. Vou pedir para o presbítero Denis ler aqui para a gente. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha Paulo trazendo, dizendo, vocês sofrem perseguições, vocês sofrem atribulações,
vocês morrem pelo evangelho de Jesus Cristo, mas isso um dia terá uma justa recompensa. Um dia estes perseguidores pagarão por perseguir o evangelho de Cristo. Quando isso ocorrerá? Quando Cristo voltar. Olha Paulo dizendo, quando nós formos arrebatados com Cristo, então Ele dará a justa recompensa àqueles que vos perseguem. Olha um ponto importante, queridos, de nós trabalharmos. Você já se sentiu injustiçado alguma vez na sua vida? Já sofreu injustiça, meu irmão? Melhor, já sofreu injustiça pelo Evangelho de Jesus? Alguma vez? Eu lembro que uma vez eu fui demitido por ser cristão. Fui demitido por ser cristão. Você consegue olhar para isso, meu irmão, e ver como Jesus está, por meio das palavras de Paulo, trazendo que um dia todo esse sofrimento irá ser cessado e que Cristo trará juízo aos perseguidores da sua igreja? Mas mais do que isso, nós precisamos entender que muitos sofrimentos da nossa vida, meu irmão, não serão justificados aqui nessa terra. Paulo diz que os crentes de Tessalônica serão justificados não quando eles fossem ao tribunal de Roma, não quando eles fossem ao tribunal ali na Grécia, quando Cristo voltasse. Seu coração consegue descansar com o fato de que talvez muitos dos seus sofrimentos não serão justificados aqui nessa terra? De que talvez, meu irmão, não é o TJSP que vai resolver seu problema? De que não é a justiça do homem que por vezes trará redenção ao nosso coração? Olha o que Paulo está dizendo, vocês um dia serão justificados. Estes que vos perseguem irão pagar. Quando? Quando Cristo voltar. Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica, não esperem nessa terra que estes homens que vos perseguem recebam justa recompensa. Veja, meu irmão, não é uma aplicação passiva no sentido assim, roubaram meu carro, não irei fazer nada, porque quando Cristo voltar, o ladrão irá receber sua justa recompensa. Roubaram seu carro, liga para a polícia, meu irmão. Sabe, você foi demitido e não recebeu suas verbas, fala para o presbítero Denis. Não é essa a ideia. O que Paulo está trazendo é que os sofrimentos pela causa de Cristo dificilmente serão resolvidos pela justiça humana. Quando Cristo voltar, quando Cristo retornar, então Ele dará a justa recompensa para a sua igreja. Seu coração consegue descansar com isso? De que talvez lá no seu trabalho você vai sofrer por amor a Cristo e que os malfeitores nessa terra, meu irmão, irão se dar muito bem às vezes. O grande problema, queridos, é que a gente espera justiça aqui e agora. A gente espera redenção aqui e agora. A gente espera por vezes que as nossas injustiças sejam resolvidas aqui nesse presente momento. Paulo está trazendo um princípio muito particular para a vida da igreja. Confie na volta de Cristo, para que as injustiças sejam então de fato sanadas e solucionadas. Isso consegue, meu irmão, ser algo bom para o seu coração? Ou você vai se revoltar com Cristo de que talvez você vai sofrer nessa terra e você não vai ter alívio enquanto você estiver aqui? Os irmãos percebem como isso é importante? Lembre-se, nós estamos falando de uma perseguição que está matando os cristãos em Tessalônica. Não é uma perseguição simplesmente dos crentes serem xingados de bobos, feios e chatos. É uma perseguição que está literalmente decepando a cabeça deles. Paulo está dizendo, Cristo dará reto e justo juízo na sua volta. Descansem o coração de vocês nessa verdade. Olha como ainda o verso 9 ao 12, Paulo vai tratar dessa separação entre os justos e os ímpios pela parte de Deus. Pedir para a nossa irmã Gisele. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho.
Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, agora conclui o capítulo 1 dizendo que estes que vos perseguem receberão justo juízo da parte de Deus. Paulo ainda traz a imagem de que Cristo se manifestará como chama de fogo, que queimará aqueles que perseguiam a igreja, que trará justo juízo sobre os ímpios. E ainda Paulo vai dizer: nós por isso não cessamos de orar por vós, para que a vossa fé aumente, para que a vossa obra de fé continue frutificando no meio em que vocês se encontram. O juízo de Deus como separação entre os ímpios e entre os justos, entre aqueles que foram eleitos por Cristo e salvos e entre aqueles que agora receberão o seu justo juízo. Essa é uma verdade, meu irmão, que precisa estar firme no seu coração, crente. Precisa estar firme, meu irmão. Sabe a ideia de que as coisas talvez melhorem? Deixa eu te falar, eu tenho certeza que as coisas vão piorar. Eu tenho certeza que as coisas vão piorar. Já aceita isso como ponto pacificado do seu coração. Né? Tem, acho que uma música que fala que o amanhã há de ser melhor, né? Eu tenho para dizer que o amanhã há de ser pior. Há de ser pior para a vida da igreja, há de ser pior para o povo de Deus. Aceite no seu coração, meu irmão, que as perseguições que você enfrentará serão sinal evidente de que você é digno de possuir o reino de Deus e sinal evidente de que Cristo trará juízo sobre os ímpios. Isso precisa ficar bem evidente nos nossos corações, queridos. Olha Paulo agora adentrando o capítulo 2 falando sobre o grande e temível dia do Senhor. Você tem medo de Jesus voltar, meu irmão? Será que tem crente que tem medo de Jesus voltar? Misericórdia, Samuel. Jesus volta na madrugada, né? E eu levanto de manhã as notícias falando, eu ligo lá o Bom Dia Brasil lá na Globo e vejo que Jesus voltou e eu fiquei. Meu irmão, você já teve medo de Jesus voltar e você ficar, crente? Já parou para pensar isso? Eu lembro quando eu era criança que, às vezes, eu ouvia essas histórias que Jesus ia voltar e eu acordava na madrugada pensando, será que Jesus voltou? Deixa eu ir lá ver os meus pais no quarto, né? Talvez se meu pai está no quarto, então Jesus não voltou. Terrível, queridos, essa ideia. E olha como a igreja de Tessalônica precisa ser repreendida pelo apóstolo a não se preocupar em seus corações quanto à volta de Cristo. Havia um medo entre muitos irmãos de que Jesus já havia voltado e agora estes estavam ansiosos em seus corações. Jesus voltou, o que a gente faz agora? Qual que é o procedimento a partir de agora, né? O jogo chegou no final, eu venci o chefão. Qual que é o procedimento agora? Sendo que Jesus voltou e eu fiquei. Olha como Paulo vai ter que trabalhar isso em todo o capítulo 2 para corrigir alguns erros sobre a volta de Cristo. Vamos ler aí, queridos, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 5 de 2 Tessalonicenses. Pedi para o William ler aqui para a gente. Isso. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Olha
como Paulo, queridos, vai introduzir o assunto sobre o dia do Senhor, sobre a sua segunda vinda. O capítulo 2 é inteiro falando sobre a segunda vinda de Cristo, sobre quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Algumas coisas que Paulo vai denotar aí no verso 2, diz que os crentes de Tessalônica deviam ter cuidado para não serem enganados. Paulo inicia dizendo: ninguém vos demovais da vossa mente, ninguém vos engane por qualquer palavra, por qualquer carta que não tenha sido escrita por nós, dizendo que já chegou o dia do Senhor. Paulo está orientando a igreja dizendo: tomem cuidado quanto às fábulas que vocês ouvem a respeito da segunda vinda de Cristo. E aí Paulo vai dizer duas características que devem acontecer primeiro, antes do Senhor Jesus voltar. A primeira delas é que haveria uma apostasia. O verso 3 vai nos relatar isso. E a segunda é que o homem da iniquidade, o anticristo, seria manifestado. Olha como Paulo está dizendo: Cristo Jesus não voltará sem que primeiro uma grande apostasia ocorra no mundo e sem que o homem da iniquidade, o filho da perdição, seja manifestado. Já assistiu Deixados para Trás? Já assistiu a ideia do arrebatamento secreto, meu irmão? Paulo está dizendo: a igreja não será arrebatada sem que ocorra duas coisas primeiro: uma apostasia geral e o filho da iniquidade, o anticristo, seja manifestado. Olha esses conceitos, queridos, muito bem trabalhados. A apostasia que Paulo está falando é uma rejeição deliberada da fé. O termo para apostasia significa justamente isso, uma rejeição consciente da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí talvez você pense assim: Samuel, mas as pessoas já estão rejeitando deliberadamente a Cristo. A apostasia que Paulo está falando, meu irmão, é numa escala e numa magnitude que jamais ocorreu. Deixa eu te dar um exemplo para isso ficar mais claro. Imagine, meu irmão, que amanhã de manhã você tem a notícia que o reverendo Hernandes Dias Lopes abandonou a fé. Você consegue pensar nessa possibilidade? Não parece algo impossível para nós? Imagine que o reverendo Nicodemos poste amanhã de manhã dizendo: eu rejeito a fé que eu preguei durante todos esses anos. Seria um choque para você? A apostasia que Paulo está falando é deste nível para pior. Em uma escala, meu irmão, global, de uma rejeição deliberada daqueles que estão seguindo a Cristo. Uma rejeição deliberada do Senhor Jesus. Um mundo inteiro praticamente abandonando a fé, deixando Jesus, abandonando a igreja. É uma apostasia, meu irmão, que fica o reverendo Lucas sozinho pregando aqui na primeira. Você consegue compreender esse nível de apostasia que Paulo está se referindo? Este é o nível, meu irmão, que Paulo está dizendo como um dos sinais antes que Jesus volte, antes que o dia do Senhor se manifeste. Nós temos apostasias pontuais acontecendo ao redor do mundo? Com toda certeza. Quantos crentes você conhece que abandonaram a fé? Diversos. Agora, uma apostasia em nível global, meu irmão, a ponto de a Igreja Santa de Cristo começar a rejeitar o seu evangelho, isso ainda não tivemos. Paulo está nos dizendo que essa é uma das marcas para que Cristo volte. Olha uma segunda característica que ele vai trazer, que o anticristo, o filho da iniquidade, precisa ser revelado. Precisa vir à tona este anticristo, este homem do pecado. Anticristo porque ele se opõe a tudo que é de Deus. Então, por isso que anticristo, ele é anti qualquer coisa que se diga a Deus, qualquer coisa que represente o evangelho. E Paulo ainda vai denotar algumas características dizendo que ele quer ser o próprio Deus, quer se assentar no trono de Deus, quer possuir glória para si. Você já viu o anticristo andando aí pela rua? E ó, que tem alguns que a gente pensa que é o anticristo, né, meu irmão? Porque tá quase, né?
Tá perto. Tem alguns aí que você olha e fala, rapaz, isso aqui, se ele não é o anticristo, ele é o protótipo, né? Ele é o... Tá perto de ser. Vai lá, querido. Obrigado, irmãos. Há um tempo atrás, acho que muitos aqui conhecem o Caio Fábio, né? E tinha muita gente que seguia, né, os trabalhos do Caio Fábio. E quando ele mudou, né, ele deixou o evangelho de verdade, muita gente sofreu por isso, né? Porque tinha uma confiança, né? Depositava a sua fé no que o Caio Fábio falava. Então, é um tipo de apostasia. Sim. Né? Quando você falou do Hernandes e do Nicodemos, me lembrei do Caio Fábio, né? Acho que muitos aqui conhecem. Sim. Posso só completar? Sim. Eu até estava pensando exatamente nisso, porque eu conheci a época Caio Fábio, e eles eram mais do que Hernandes e o Augustus. Então, e hoje eles são ateus. Muito pior do que ateus, porque eles ainda estragam, né, estraga o evangelho. Então, isso não é surpresa para quem viveu tudo isso. Eu conheci, infelizmente, o Caio Fábio na sua pior época, quando eu cheguei ao conhecimento dele. Queridos, irmãos irão sempre se lembrar de pessoas que, por vezes, eram exemplos para a Igreja de Cristo, e em algum momento da sua caminhada, meu irmão, rejeitaram deliberadamente a fé. Tem um teólogo muito conhecido, hoje não é mais, né? Chamava Joshua Harris. Joshua Harris escreveu o livro Eu Disse Adeus ao Namoro. Foi um dos primeiros livros no mundo que combatia a ideia do namoro ser algo bíblico, de o namoro ser amparado pelas Escrituras. Durante muitos anos, os materiais do Joshua Harris eram usados para tratar sobre relacionamentos. E no meio da caminhada, Joshua Harris publicou que ele estava se divorciando da esposa e tudo que ele escreveu não valia de nada. E aquilo pegou uma geração inteira de surpresa para... E agora, a gente confia no que ele escreveu ou não? Então, meu irmão, sempre um princípio para você. A mensagem é maior que o mensageiro. A mensagem é maior que o mensageiro. Não se esqueça, meu irmão, de que não é na confiança de uma personificação de pessoa que nós devemos ter fé. É sempre na mensagem. Lembra que a igreja de Bereia conferia não a vida do apóstolo Paulo, ela conferia a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. A mensagem é sempre maior que o mensageiro, meu irmão. Não se esqueça disso. E olha como Paulo está trazendo isso. Vai lá, Carla. Pensando no que você está falando, de tudo que a gente estudou com o pastor Itamar aqui nos discipulados, sobre a vinda de Cristo, ele pregou em Daniel, aqui ele expôs a carta de Daniel para a igreja, e pensando em tudo o que acontecerá, os sinais, né? Guerra, fome, as doenças. Então, pensando agora na apostasia, eu faço uma pergunta. Então, essa apostasia, e aí eu tenho que pensar em mim também, que Jesus pode voltar daqui a uns 10 anos, eu creio estar aqui. Quando apertarem esses problemas, né, de doença, de fome, guerra e assolar a minha casa, então de eu pensar, será que Deus existe mesmo? E por isso que as pessoas apostarão, porque vai apertar tanto é que lá em Daniel fala que Deus vai abreviar o tempo porque vai sofrer tanto que a gente não vai aguentar. E aí você colocou, será que a gente, no começo você colocou, né, será que a gente estaria aqui ou teria ido para o céu, enfim? Então, a apostasia ela deve estar relacionada com isso, porque as pessoas creem no que eu vivo aqui, tudo bem. Quando o negócio começar a apertar, então Deus não me ama, Deus não está comigo. Teria sim. Porque se vai ter mais guerra, mais fome, mais doença, mais tudo, vai assolar crente e não crente. Sim. É a plena relação entre ambas as coisas, meu irmão. A grande tribulação agora apertando a vida dos crentes e agora aqueles que são fiéis a Jesus se mantendo no caminho. Lembra lá em Mateus capítulo 24, se eu não estou enganado, Jesus falando da grande tribulação e dizendo que, se possível, o anticristo enganaria até os eleitos. Se possível. Porque os verdadeiros eleitos de Cristo não serão enganados.
Mas olha como Cristo traz isso dizendo que a perseguição contra a igreja é algo tão devastador, é algo tão sofrível na nossa carne, que, se possível, os eleitos de Cristo seriam enganados. Os crentes verdadeiros abandonariam a fé. Agora a pergunta que fica, meu irmão, é aí para o seu coração. Sua fé é convicta a passar por esse sofrimento sem abandonar a Cristo? Pense aí. Vai lá, querido. Essa parte aí, o dia do Senhor, né? Quando eu comecei a trabalhar, uma empresa perto de casa, e justamente quando começou a guerra lá do Irã e Iraque, e o Saddam Hussein vai, bota fogo em tudo quanto que é petróleo e tudo mais, porque a parte mais pesada vinha de lá. E, bom, eu trabalhando aqui na empresa perto de casa, no Brasil, Guarulhos, eu falei, e o Kiko? No que isso me afeta? Só que passou um mês depois dessa notícia, começou a faltar o produto básico da nossa empresa, que seria o plástico, justamente por conta da guerra lá. Então, hoje nós vemos vários, que já não são mais rumores de guerra, né, que realmente são guerras mesmo, e a gente está aqui, acha que não nos afeta, acha que não chega a nós. O nosso país já, vamos dizer assim, com um aumento de população de outras pessoas vindas de outros países, e de contraproposta, que nem o João Petricelli, da última vez que ele veio aqui, ele falou assim, e já chegou a apostasia e ela começa a entrar nas escolas, fica mais difícil para diretores, para educadores, principalmente aqueles que têm o cunho evangélico, seguirem o padrão dentro da Bíblia, sendo que o Estado ensina outras coisas. Agora já quando você vai preencher um formulário, não tem nem lá mais nem masculino, nem feminino, tem masculino, feminino, A, B, C, D, outros. Então, a coisa ela está de uma proporção que talvez não nos atinja aqui dentro agora, mas estamos nos sentindo cada vez mais encurralados. E por um outro lado, também veio o Vinícius também pregar, e a gente percebe que nem ele falando lá do trabalho dele lá na África, que a sede por Deus também ao mesmo tempo está aumentando. Então, pessoas querendo ouvir falar de Deus, pessoas realmente que são separados de Deus, já estão se encontrando, já estão se juntando. Então, assim, se por um instante a gente ouve uma declaração do missionário, ou vê alguma coisa na televisão passando em alguma reportagem, a gente vê que está afunilando numa velocidade incrível. E nos só resta o quê? Confiarmos na Bíblia, confiarmos em Deus, pedirmos que o Espírito Santo sempre esteja a cada dia nos lembrando, mesmo nos problemas, nas dificuldades, que Deus é Deus. E como me disse o pastor Louco uma vez, se tudo acabar, ainda nos resta o céu. Essa é a nossa esperança. Vai lá, Renato. Vamos ouvir o Renato aqui, queridos, depois a gente dá sequência, tá bom? Quanto em relação à apostasia, Samuel, eu vejo que assim, a gente já começa a enxergar isso acontecer, né? Porque a gente fala de apostasia, a gente pensa nesse nível que você falou, mas isso começa dentro da própria igreja, a rejeição da palavra, né? Quando você começa a ver essas igrejas inclusivas, né? Então, assim, como é que a igreja do Senhor vai ser perseguida? Por essas próprias igrejas que se acham inclusivas, elas começam a negar o evangelho, começam a pregar coisas que não estão na palavra, e porventura a igreja verdadeira do Senhor, ela vai começar a ser perseguida, porque ela vai combater essas coisas. E é o que a gente já vê hoje, né? Muitas pessoas querendo proibir que a gente fale abertamente sobre o homossexualismo, que a gente ensine as crianças o caminho que elas devem andar. Então, assim, eu acredito que a apostasia ela vai começar a aumentar nesse sentido, de aumenta-se o número de igrejas que começam a colocar doutrinas que não estão na Bíblia.
E aí a igreja do Senhor, ela começa a ser sufocada por essas outras, né? E aí é que nasce o perigo, né? E aí o que é importante, que a gente fomente nas nossas crianças, né, que inculque na cabeça delas o evangelho do Senhor, para que hoje, talvez não sejamos nós, mas os nossos filhos vão ser aqueles que vão defender com unhas e dentes a palavra do Senhor, né? Por isso está a responsabilidade em cada pai, em cada mãe, para que coloquem na cabeça dos filhos e para que eles guardem a fé até o último, né? Então, na minha visão, acho que é um pouco disso que acontece. Sim, queridos. Olha, a gente vai tratar bastante disso, mas o mistério do anticristo, o seu ministério já opera no mundo. Já opera no mundo. Paulo vai falar disso nos versículos seguintes, de como a apostasia começa a se infiltrar sorrateiramente, de como ela está agindo no mundo de uma maneira ainda não tão escalonada, mas muito perceptível. Muito perceptível. A gente precisa olhar para estes sinais como aqueles que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 6 e o verso 8, queridos, que são considerados os 3 versículos talvez mais difíceis de serem interpretados das Escrituras. Capítulo 2, verso 6 e verso 8. Vou pedir para a Araci ler aqui para a gente. E agora, sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha como esses versículos, queridos, são considerados difíceis de serem interpretados, e desde já eu já digo, nós não temos consenso sobre a interpretação deles. Não há consenso. Paulo vai dizer que os crentes de Tessalônica sabiam o que detinha a aparição do anticristo, e Paulo depois vai dizer que eles sabiam o que detinha a aparição do anticristo. Ele usa 2 expressões, o que detém e aquele que o detém. A primeira, meu irmão, é um particípio neutro. Ela está falando de alguma coisa, de alguma força que detém o anticristo de se manifestar. A segunda é um particípio masculino. Está falando de uma pessoa, de alguém físico que detém a aparição do anticristo. Paulo está dizendo que os crentes de Tessalônica sabiam disso. Sabiam quem era o que e aquele que detinha a aparição do anticristo. O verso 5, Paulo diz: vocês sabem disso porque eu fui ter convosco e falei. Em algum momento entre a primeira e a segunda carta, o apóstolo Paulo esteve na igreja de Tessalônica falando sobre o dia do Senhor. A grande questão é, o que Paulo falou não chegou a nós. O que chegou a nós foi a primeira e a segunda carta. Então, imagine a seguinte ideia, o telefone sem fio. Já brincou de telefone sem fio? Que várias pessoas vão passando uma mensagem para outra, tentando codificar a mensagem real lá no final. Imagine a ideia de Paulo conversando com a igreja de Tessalônica pelo telefone. Olha, isso, o anticristo, viu? Exatamente, o dia do Senhor. Quem está do outro lado da linha sabe do que Paulo está falando. Você é aquele que está vendo Paulo falar pelo telefone. A igreja de Tessalônica sabia o que detinha e quem detinha a aparição do anticristo. A nós, que só chegou essa parte, é dada a tarefa de tentar interpretar o que Paulo está falando. E eis o desafio, meu irmão. Textos bíblicos que são difíceis de serem interpretados e que, por vezes, Cristo não quis nos revelar pontualmente o que eles estão dizendo. Lembra lá o que o Antigo Testamento fala, né? As coisas reveladas nos pertencem e as ocultas pertencem a Deus. Qual é, então, as interpretações possíveis para o que detém o anticristo de se manifestar e quem é aquele que detém o anticristo de se manifestar? Temos aí alguns consensos, primeiramente, né? O primeiro deles é que o ministério da iniquidade, o mistério do anticristo já opera no mundo, meu irmão. Você vê a iniquidade aí se manifestando?
Você vê as obras do anticristo sendo expostas. Esse mistério que a Bíblia fala, meu irmão, não é para você ser um Scooby-Doo gospel, tentando descobrir qual que é esse mistério. O mistério é pelo menos uma razão para dizer que é algo oculto de nós ainda, mas que no devido tempo será manifestado. O mistério do anticristo já atua no mundo. As suas obras já se manifestam de uma maneira contida, de uma maneira reservada. Então é o anticristo espalhando as suas obras, mas isso ainda não em sua totalidade. É Cristo o segurando ali pelo cabresto, literalmente, contendo que essas obras em sua magnitude sejam manifestadas. O primeiro consenso que nós temos desta passagem é que o mistério do anticristo já atua no mundo. O segundo consenso que nós temos é que Paulo está falando de um ser pessoal, meu irmão. O anticristo é um homem de carne e osso. Isso precisa ficar claro. Algumas interpretações tentam trazer a ideia do anticristo como uma figura simplesmente espiritual, mas Paulo não deixa dúvidas de que o anticristo é um ser pessoal. É um ser pessoal. Não sabemos quem. O Emmanuel Macron, meu irmão, não é o anticristo. Pelo menos eu acho que não. Tá bom? Não tente, meu irmão, ficar descobrindo quem é o anticristo. Às vezes a escatologia é usada por alguns como mero debate, como eu falei, do Scooby-Doo Gospel, de tentar descobrir coisas que a Bíblia não revelou. A Bíblia não nos deixou quem é o nome do anticristo, quem é ele, onde ele vai nascer, quem são seus pais. A Bíblia não fala nada disso a respeito para nós. Ela simplesmente diz que este homem da iniquidade uma hora se manifestará. Não é sua tarefa, crente, ficar pesquisando e ficar tentando descobrir, criando teorias da conspiração na sua cabeça de quem seja o anticristo. Tá bom? Não tente, meu irmão, propor teorias de quem seria este filho da iniquidade. Até porque, meu irmão, quantas pessoas você acha que se encaixaria na figura do anticristo? Hitler se encaixaria na figura do anticristo? Você percebe, meu irmão, se você for olhar na história da igreja, você tem centenas e milhares de pessoas que se encaixariam na figura de pessoas ruins que perseguem a igreja. Centenas. Não é nossa tarefa tentar descobrir isso. É nossa tarefa entender que este homem é um ser pessoal. 2 consensos a respeito do anticristo. Agora, o que ou quem o está detendo? O que está detendo o anticristo de se manifestar e quem está detendo ele de se manifestar? Nós temos pelo menos 4 interpretações possíveis para esses 2 versículos e, como eu disse, não há consenso, queridos. Não há consenso nem mesmo entre os teólogos reformados de quem está detendo o anticristo ou o que está detendo o anticristo. A primeira interpretação possível que nós temos para esse versículo é que o Espírito Santo e a obra da igreja seria quem detém e o que detém o anticristo de se manifestar. Que o Espírito Santo ainda está segurando o anticristo e que a obra da igreja é aquela que impede o anticristo de se manifestar. Essa primeira teoria não se encaixa tanto no contexto do texto, até porque Paulo está falando que essas manifestações ocorrerão com a igreja aqui. É antes do dia do Senhor vir. Então, dificilmente a obra da igreja é aquela que está contendo o anticristo de se manifestar. Porque em um determinado momento ela teria que parar de conter o anticristo para que ele então se manifestasse. É uma primeira interpretação possível, mas que dentro do contexto do que Paulo está falando da vinda do Senhor Jesus, dificilmente se relaciona com a gramática que Paulo está estabelecendo, com o contexto gramatical que Paulo está trazendo no capítulo 2. A segunda possibilidade, e essa aqui talvez é uma das menos aceitas, é de que seria Paulo aquele que detém o anticristo e a pregação do evangelho é aquilo que detém. Mas essa também não é uma teoria muito aceita, até porque Paulo nunca se colocou nessa figura como aquele que detém o anticristo. Paulo vai colocar-se como o maior dos pecadores, como aquele que Cristo um dia colocou um espinho na sua carne para o afligir. Dificilmente um homem natural como eu, como você ou como Paulo, teria capacidade para deter o anticristo. E essa teoria também não se encaixa tanto no texto, até porque depois da morte de Paulo era para o anticristo ter se manifestado então.
Uma terceira possibilidade, queridos, e essa aqui é bem aceita por muitos teólogos, é de que seria o Estado e o poder do Estado o que ou quem detém o anticristo. E aqui o Estado no sentido literal, meu irmão, o Estado como governo e as leis do país sendo aquelas que refreiam os homens. O que eu fiz aqui, queridos? Como aquela que refreia os homens de manifestarem todo o seu pecado. É bem verdade, queridos, que a lei do nosso país consegue ainda de alguma forma colocar uma mínima barreira para que o pecado das pessoas não se manifeste de forma discriminada. Você imagine aí se hoje fosse abolida toda a lei do país, o Código Penal cai por terra. Você tem crimes exacerbados, não é? Tem até um filme que chama, acho que Uma Noite do Crime, uma coisa assim, que a lei penal do país é banida e naquela noite você pode cometer todos os crimes possíveis. Alguns vão dizer que o que está detendo o anticristo de se manifestar é o Estado, o governo, a organização governamental e que as leis do país são essa força que impedem de alguma forma o anticristo de produzir toda a maldade que ele tem capacidade. Essa teoria também encontra algumas dificuldades porque em Apocalipse Cristo vai dizer que o Estado é usado para a perseguição dos crentes. Então é muito difícil que o Estado seja aquele que está refreando o anticristo e depois seja aquele que está sendo usado pelo anticristo para perseguir a igreja. Qual é a quarta opção que nós temos e que eu particularmente acredito ser a mais viável para o encaixe deste texto? Que é a graça comum de Deus manifestada sobre o mundo que está refreando as obras de Satanás, refreando as obras do anticristo, e que é o próprio Deus quem ainda o tem segurado para que no momento certo, no dia certo, Cristo então o libere para fazer e cumprir o seu propósito. Nós temos, queridos, certeza de que essa é a probabilidade mais concreta para se encaixar no texto? Não temos. Por quê? Porque nós não temos elementos gramaticais e textuais que nos apontem para isso. Nós estamos simplesmente especulando. Qual delas talvez se encaixa melhor no que Paulo está falando? E aí você vai ter teólogos que vão acreditar que é o Espírito Santo, você vai ter teólogos que vão acreditar que é Paulo, vai ter aqueles que vão acreditar que é o Estado e as leis do país, e vai ter aqueles que vão acreditar que é a graça comum e Deus quem está refreando o anticristo de se manifestar. A gente vai fazer uma enquete depois e você vota em qual dessas opções aí você acredita ser a mais viável. Temos uma quinta, queridos, que eu não coloquei aqui, que é muito aceita também, que é o fato do arcanjo Miguel ser este que está refreando o anticristo de se manifestar. Muitos bons teólogos, como Gordon Fee, por exemplo, vão trabalhar nessa linha de que o arcanjo Miguel é este ser designado por Cristo para refrear o anticristo, para segurar o anticristo dele se manifestar. Eu, particularmente, Samuel, voto na quarta opção, na graça comum, e de que é Deus quem, em sua soberania, tem refreado Satanás, tem refreado o anticristo de se manifestar até o período próprio, até o seu tempo de fato chegar. Veja, queridos, como são versículos que, por vezes, passam despercebidos na nossa leitura, mas que estão trazendo ensinos muito preciosos de que algo e alguém está refreando o anticristo para o momento certo. Para o momento certo. Difícil, queridos, falar do dia do Senhor? Difícil falar da segunda vinda? Lembre-se que a apostasia e a manifestação do anticristo são sinais anteriores à vinda de Cristo. Olha aí como o verso 13 e 17, Paulo agora vai consolar os crentes de Tessalônica a respeito da vinda do Senhor. Vou pedir ali para o atacante dos Teixugos, o mancebo Andrei, ler para a gente aí, versos 13 e 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade,
para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Esses versículos acalentam o teu coração, querido, quanto ao dia do Senhor? Olha Paulo dizendo para a igreja de Tessalônica sobre a manifestação do anticristo, sobre aqueles que rejeitaram a Cristo sendo agora condenados, e aí Paulo inicia o verso 13 dizendo: entretanto, vocês que são eleitos do Senhor serão guardados. Entretanto, vocês que são eleitos do Senhor serão conduzidos para o gozo com Cristo. E aí Paulo termina dizendo: consolai-vos com estas palavras. Quem estava aí domingo passado lembra de como falamos do consolai-vos que Paulo traz tanto na sua primeira carta como trazendo agora, de que falar sobre o dia do Senhor, meu irmão, falar sobre a segunda vinda não devia ser algo para causar medo nos crentes, devia ser algo para consolar uns aos outros. Consolar uns aos outros. Pega esse princípio, querido, para você, guarde ele aí no seu coração. Falar sobre a vinda de Jesus, meu irmão, deve ser algo para acalentar o nosso coração. Acalentar o nosso coração. Para nós sabermos que Cristo guardará os seus, e os seus serão conduzidos e atravessarão todo este período, sendo conduzidos pela boa mão do Senhor. Volto na pergunta inicial: você tem medo da volta de Jesus? Ou isso consola o seu coração, como Paulo fala? A gente precisa ser consolado nesse fato, meu irmão. No fato de que Cristo voltará. A volta de Jesus não é para causar medo e arrepiar o cabelo dos crentes, não. O ímpio tem que ficar com medo da volta de Jesus, meu irmão. Você não. Seu coração tem que ser consolado nesse fato. Paulo está dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Falem da volta de Jesus. Falem que Ele trará justo juízo sobre a humanidade. Falem que os justos serão conduzidos ao gozo e descanso eterno. E estas palavras precisam consolar o seu coração. Meu irmão, quantas vezes estes textos e a própria escatologia é usada em um sentido de meramente puro debate para ver quem está certo. De puro debate para ver quem está certo. Das diversas interpretações que nós temos dos pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, amilenistas, pré-milenistas e assim vai, de como a escatologia por vezes é usada como algo simplesmente para um debate para eu quero provar que eu estou certo. E o seu ponto quanto à vinda de Jesus está errado. Paulo nunca usou a escatologia, meu irmão, para provar um ponto ou outro. É certo que as interpretações dos textos são variadas e é nossa tarefa, de fato, analisar a melhor interpretação que se encaixe no texto. Mas lembre-se que o fim último do texto, o fim último do que Paulo está falando sobre escatologia é trazer esperança para a vida dos crentes. Trazer esperança. Você precisa estar satisfeito, meu irmão, de que Cristo vai voltar. Você precisa estar ansioso, aguardando isso, igual uma criança aguarda pelo doce do dia seguinte, sabe? A criança que não dorme de madrugada esperando por algo que vai acontecer no outro dia. Você precisa estar assim quanto à vinda de Jesus. Seu coração precisa estar ansioso pelo retorno de Cristo. Ansioso pela volta do nosso Rei Jesus. Olha agora, queridos, como o capítulo 3, Paulo vai corrigir um segundo erro que havia na igreja de Tessalônica. Os faltosos que deixavam de trabalhar porque criam que se Cristo vai voltar, eu não preciso trabalhar, não preciso fazer nada de minha vida, não é? Olha aí o capítulo 3, verso 6 até o verso de número 15. Vou pedir para o Renato ler aqui para a gente.
nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente e não seguindo a tradição dos nossos de que nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes de modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca vos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para que imitardes. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, se estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia, e a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à vossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Queridos, olha que passagem maravilhosa que Paulo está denotando aqui para a igreja de Tessalônica, daqueles que queriam viver ociosamente sem trabalhar, aguardando a vinda de Cristo. Paulo está dizendo que se há entre vós um desordeiro que rejeita a palavra de Cristo, nem vos associeis com eles, nem vos associais com estas pessoas que agora trabalham contra o progresso do Evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo vai trazer um exemplo dizendo: vocês lembram de quando estivemos convosco de que nunca lhes fomos pesados, nunca lhe exigimos nada da vossa mão, pelo contrário, nós trabalhamos para comer da nossa mão o nosso pão. Olha Paulo trazendo o exemplo para aqueles crentes que não queriam trabalhar, dizendo: tanto eu como Silvano, como Timóteo, nós poderíamos receber uma justa recompensa pela igreja de Tessalônica, mas de forma alguma fomos pesados a vocês. Nós sempre trabalhamos para receber o nosso salário. E aí Paulo vai trazer uma das frases mais brilhantes da Bíblia, não é? Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Frase boa para você falar para o seu adolescente, meu irmão. Você não quer trabalhar, que também não coma. Olha que exemplo magnífico Paulo está trazendo, que vocês devem trabalhar, vocês devem aguardar a vinda do Senhor, não se preocupando desordenadamente em seu coração. Não irei trabalhar, irei ficar escondido aqui na minha casa, aguardando a vinda de Cristo. Ó Paulo dizendo: vá viver sua vida comum, vá trabalhar, vá ser produtivo, vá apontar o reino de Deus por meio do seu trabalho, aguardando a vinda de Cristo. Paulo ainda vai trazer essa denotação dizendo que aqueles que não trabalham se intrometem na vida alheia, não é? Os ociosos têm algo que eles fazem, eles se intrometem naquilo que não devem se intrometer, não é? Olha exemplos bons que Paulo está trazendo para trabalhem e aguardem a vinda do Senhor Jesus. Trabalhem e aguardem o retorno triunfal do Senhor Jesus. Olha como Paulo ainda, queridos, vai nos trazer bons exemplos de como corrigir os faltosos, de como corrigir aqueles irmãos que estão em pecados. Olha o verso 13 e o verso 14 novamente. E vós outros, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com eles, para que fique envergonhado. Todavia, não o considerai por inimigo,
mas advertiu como irmão. Olha Paulo dizendo, aqueles que estão pecando contra Cristo, aqueles que estão rejeitando as nossas palavras e a nossa epístola, notai aquele faltoso no meio da igreja e advertiu, tente ganhá-lo novamente. Paulo diz, não tratar essa pessoa como inimigo, advirta ele como irmão. Advirta ele como irmão. Reverendo Lucas já nos falou bastante sobre os princípios da disciplina bíblica, não é? Trabalhamos um bom tempo falando sobre a questão sobre a disciplina nas Escrituras. Olha como Paulo está trazendo isso novamente, queridos, e quero rapidamente passar sobre isso, de como a disciplina eclesiástica é um dos meios que Cristo deixou para santificar a sua igreja. Olha o que a nossa confissão de fé vai dizer sobre as características da disciplina bíblica. A primeira delas, chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho e evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja. Essa é uma das boas tarefas que a disciplina eclesiástica tem sobre a igreja de Cristo. É chamar o irmão faltoso à correção, é ganhá-lo novamente, é trazê-lo novamente para o caminho da onde ele saiu e servir de exemplo para que outros da igreja não se contaminem, para que outros da igreja não sigam pelo mesmo caminho. Tanto é que Jesus, lá em Mateus 18, se eu não estou enganado, vai falar sobre a excomunhão, não é? Sobre, de fato, a igreja ter o poder de excomungar alguém quando o pecado da impenitência, ou seja, um pecado deliberado é cometido reiteradamente sem que essa pessoa se arrependa no seu coração, sem que ela queira, de fato, seguir os caminhos de Cristo de modo ordeiro. A igreja é chamada para trazer o impenitente ao arrependimento para que ele seja ganhado novamente e dessa forma o velho fermento, o pecado, seja purgado do meio da igreja de Cristo. Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica, vocês precisam corrigir os faltosos, vocês precisam trazer esses irmãos que rejeitam as nossas palavras, rejeitam o Evangelho de Cristo e tratá-los não como inimigos, mas tratá-los como irmãos na fé, que precisam ser corrigidos. Leia a segunda carta, meu irmão, de Tessalonicenses lá na sua casa. Pega essa missão aí para você essa semana. Leia a primeira e a segunda carta. Console o seu coração nessa esperança, querido. Lembra lá o capítulo 1 é Paulo falando da esperança, fé e amor mútuo na igreja. O capítulo 2, a igreja sendo consolado contra o dia do Senhor. O capítulo 3, Paulo denotando que os irmãos não deveriam se preocupar ou viver ociosos, aguardando a vida de Cristo, mas que a sua vida deveria apontar para o retorno triunfal de Cristo. Pegue as cartas paulinas, meu irmão, como esperança para a sua alma, para o seu coração. Amém? Vamos orar, querido?